Nosso Pai de infinita bondade, te pedimos, Senhor, e a toda a espiritualidade amiga, licença para começarmos mais uma noite de estudos, que o Senhor esteja conosco a cada momento, que a gente possa absorver todos os ensinamentos e sair daqui com a cabeça borbulhando de ideias, questionamentos, respostas. Agradeço, Senhor, pela oportunidade de cada dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos assistir a uma historinha? A Jornada de Takashi, o monge do Monte Sakura. No coração das montanhas do Japão havia um mosteiro escondido entre as nuvens, conhecido como Sakura. Lá vivia um monge chamado Takashi, conhecido por sua devoção inabalável à meditação e ao silêncio. Takashi era um homem que buscava a iluminação acima de tudo, acreditando que o isolamento total era o caminho para alcançar a verdadeira paz interior. Após anos de vida monástica, Takashi decidiu que o mosteiro, mesmo sendo um lugar de tranquilidade, ainda era muito ligado ao mundo exterior. Ele queria cortar todas as amarras com a vida mundana. Então, no inverno rigoroso, Takashi deixou o mosteiro e subiu ainda mais a montanha, onde construiu uma pequena cabana de madeira. Ali, ele se isolou completamente do mundo, dedicando-se apenas à meditação, jejum e à contemplação. O tempo passou e Takashi mergulhou mais fundo em seu próprio ser, buscando respostas para questões mais profundas da vida. Ele passou dias, semanas, meses e eventualmente anos sozinho na cabana, enfrentando as provações do frio, da fome e da solidão. Durante esse período, ele acreditava estar alcançando níveis mais altos de consciência. No entanto, à medida que os anos se arrastavam, uma sombra começou a crescer em seu coração. O que antes parecia ser iluminação começou-se a se transformar num sentimento de vazio. Takashi percebeu que, apesar da sua mente estar calma, seu coração estava se tornando frio e distante. Um dia, após uma longa meditação, Takashi foi tomado por uma visão. Ele se viu caminhando por uma aldeia, rodeado por pessoas sorridentes, crianças brincando, famílias se reunindo ao redor de fogueiras. Ele viu amor, alegria, tristeza e dor, todas as emoções que havia tentado suprimir ao longo dos anos. Então, a visão de uma jovem com um bebê no colo lhe trouxe lágrimas aos olhos. Ele lembrou de seu passado, antes de se tornar-se monja, quando tinha uma família e um lar. Ao despertar da visão, Takashi finalmente compreendeu que a iluminação que buscava não podia ser alcançada no isolamento total. Ele percebeu que a verdadeira sabedoria não vinha apenas do silêncio, mas da interação com o mundo, da aceitação das emoções humanas e da compaixão. Tomado por uma profunda saudade, Takashi desceu a montanha. Ao chegar ao mosteiro, foi recebido com surpresa por seus antigos irmãos monges, que pensara que ele nunca mais voltaria. Takashi, com humildade, pediu para ser reintegrado à comunidade. Nos anos seguintes, Takashi se dedicou a ensinar os mais jovens que a verdadeira iluminação não estava apenas na renúncia ao mundo, mas também na aceitação dele. Ele se tornou um guia sábio, ajudando os outros a encontrar equilíbrio entre a meditação e a vida cotidiana. Assim, o monge que um dia se isolou do mundo descobriu que a verdadeira paz interior só pode ser alcançada quando abraçamos tanto a quietude quanto o tumulto da vida. Oi! Na historinha que acabamos de assistir, o monge Takashi pensou que para ele ser mais feliz e se conectar ainda mais com seu lado espiritual, ele precisava se afastar de tudo e de todos. O que você acha disso? Será que é possível ser feliz e viver como Jesus nos ensinou, vivendo, por exemplo, dentro de uma caverna, sem falar com ninguém,
sem ver as pessoas que a gente gosta e sem fazer as coisas que a gente gosta? Vamos pensar um pouquinho e lembrar de algumas coisas muito importantes que Jesus nos ensinou. Amar o próximo, perdoar, ser caridoso. Pensa comigo, como a gente vai amar alguém, perdoar alguém que fez algo que nos deixou triste, ser caridoso, ajudando os outros sempre que possível, se a gente viver sozinho, isolado de todo mundo? Não tem como, não acha? Por isso que, seguindo os ensinamentos de Jesus, nós devemos viver no mundo sem ser do mundo. O que significa que para a gente cultivar a semente do bem que cresce a cada dia dentro de nós, podemos e devemos viver ao lado de pessoas que amamos, aprender a lidar com aquelas que nós não gostamos tanto e fazer aquilo que nos faz feliz, mas sempre pensando se estamos sendo justos, se as nossas ações podem causar algum mal para nós mesmos e para outras pessoas e se estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. Dessa forma, é possível aprender uns com os outros, é possível amar, é possível perdoar e é possível fazer o bem ao próximo. E Jesus foi um grande exemplo disso. Ele viveu no meio do povo, adorava uma festa e amava a todos sem distinção. Então vamos seguir o exemplo do nosso grande irmão Jesus? Por hoje, a gente fica por aqui. Até a próxima! Sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi, ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi, ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a
tarde azul eu pude te sentir no Monte Galileu, teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Toma a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Naquela tarde azul eu pude te sentir no Monte Galileu, teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. E sou fermento do Evangelho de Jesus. Olá a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Gostaria de reforçar que a Casa de Miguel, além das reuniões públicas no formato presencial, possui algumas atividades online, como as reuniões de fluidoterapia e a prece da saudade, além também das reuniões das noites de sexta-feira, que começam às 19h45, com as evangelizadoras do GEAL nos trazendo atividades e leituras direcionadas para as nossas crianças e jovens. E logo em seguida, às 20 horas, prosseguimos com o desenvolvimento do tema proposto. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é
o Jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido a todos aqueles que são responsáveis pelos nossos pequenos e jovens, de 0 a 21 anos, a trazerem eles para as nossas atividades de evangelização que acontecem todos os sábados, das 15 às 17 horas. E enquanto os nossos jovens estão a receber os ensinamentos contidos no Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, os responsáveis podem participar de uma roda de conversa aonde discutimos temas diversos, também sob o olhar do Espiritismo. Venham e tenho a certeza de que o estudo e a evangelização são ferramentas maravilhosas para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. E vale a pena relembrar que todas estas informações se encontram no Jornal Seaeiro de Miguel. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento do tema que se encontra no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo e que tem como título Não separeis o que Deus juntou. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será a nossa companheira Silvia Ramos. Que os nossos amigos espirituais possam envolver a nossa companheira, que irá nos trazer esse tema tão interessante para uma melhor compreensão a respeito da nossa passagem aqui pela Terra. Que possamos estar, neste momento, com os nossos corações e mentes harmonizados, com as boas vibrações, e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. E lembremos que Deus está sempre conosco. Boas reflexões a todos. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 5, com amor. Sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária. No capítulo da resistência, entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino, que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes.
Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com justiça. Ouçamos a sugestão do amor, cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Graças a Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos abrir os nossos corações e deixar que as boas vibrações da noite de hoje nos envolvam. Que os amigos espirituais que aqui se encontram nos auxiliem no entendimento do que for falado e envolvam todos os que estão responsáveis pela reunião. Que as nossas necessidades possam ser esclarecidas e que tudo possa transcorrer na mais perfeita harmonia e que todos os trabalhos a serem realizados nesta noite possam alcançar os seus objetivos. Mais uma vez, obrigado, Pai, e lhe pedimos a licença para dar como iniciada a reunião da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos nós. Meu nome é Silvia Ramos. Eu fui incumbida de conversar um pouquinho com vocês sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, Não Separeis o que Deus juntou. Eu espero que possa ser uma noite proveitosa para todos nós e que a partir daqui a gente consiga usar com um pouco mais de destreza os conhecimentos do Espiritismo ao nosso favor. Vamos lá? Bom, falando sobre o tema, né? Pensando sobre o tema, não separeis o que Deus juntou, eu estava refletindo sobre a forma com que a gente popularmente enxerga o casamento. E aí me vieram várias frases na cabeça, ditos populares, frases, símbolos, que me remeteram ao que a gente considera como casamento hoje em dia, popularmente falando, tá? E aí me veio frases assim: casa, se não der certo, separa. Quem nunca ouviu, né, essa frase, principalmente dos mais jovens, né? Porque antigamente as pessoas achavam que casamento era para sempre e tal, mas conforme a gente foi avançando nos séculos, a ideia dos mais jovens era que casamento é uma coisa que é possível ser desfeita, se não der certo, separa. E aí isso foi tomando um grau de facilidade muito grande. O não dar certo, separa. Ficou muito fácil separar, né? Então a gente escuta muito essa frase por aí. Outra: se não ficar comigo, não fica com ninguém. Uma frase que pode ter um peso aí de posse, de desequilíbrio, né? Mas a gente ainda ouve muita gente falando esse tipo de coisa, né? Como se o fato de você querer estar com alguém fosse soberano à opinião do outro. Então aí é uma vivência perigosa que a gente precisa estar atento. Se a gente repete esse tipo de coisa, né? A gente precisa estar mais atento ainda. Outra: a mulher deve ser fiel ao homem. Eu botei que a mulher deve ser fiel ao homem porque a gente até hoje ainda vê muito isso sendo utilizado como uma regra, né? Quando o homem não é fiel à mulher, isso é de certa forma um pouco mais tolerável e até ainda visto como algo natural do que o contrário, né? Quando a mulher não é fiel ao homem, né?
Há séculos atrás a gente considerava, tinha inclusive leis, né, que permitiam que o homem lavasse com sangue a sua honra. E nos tempos de hoje a gente ainda vê essas atitudes, e os feminicídios continuam em grande escala na nossa população, né? Porque exatamente esse conceito de fidelidade do homem e da mulher são muito diferentes. Outra frase é: eu não casei para separar, casamento para mim é para sempre. Foi inclusive o que eu falei no início, né? Porque a gente escutava muito das avós, né? Primeiro porque em termos de sociedade, uma mulher separada era mal vista, ela era rechaçada, ela não tinha um lugar na sociedade. E segundo, porque o casamento te dava uma possibilidade de sustento, porque a mulher não podia trabalhar. Então e fora que em termos de status, a mulher casada era respeitada, né? E a separada não era. Então tinham questões que pesavam muito para que essa frase tivesse efeito. Inclusive a gente era testemunha, né? Foi testemunha de alguns casamentos que não existiam mais de fato, né? Mas que continuavam existindo ali no papel ou no convívio, porque o separar era algo que a pessoa considerava impraticável, absurdo, né, impossível, e se aguentava todo tipo de coisa por causa disso, né, tanto o homem quanto a mulher, mas muito mais a mulher, né, pela história de machismo que a gente tem na nossa sociedade. Outra frase é: o casamento é uma instituição falida. Teve um tempo que isso era forte, né? As pessoas falavam muito isso, repetiam com um certo ar de que estavam sendo extremamente intelectualizadas falando isso, né? Porque era uma visão mais moderna do casamento, que as pessoas que se apegavam ao casamento estavam ultrapassadas, estavam, né, totalmente fora do contexto da sociedade atual, que o casamento não tem importância nenhuma. E aí eu digo isso em relação ao casamento religioso, ao casamento civil, e não necessariamente as uniões, né, que simplesmente se dão porque as pessoas resolveram morar juntas, mas as pessoas consideravam em alguns momentos que assinar os papéis, que fazer esse tipo de ritual era completamente desnecessário, e que estar junto era algo fadado ao fracasso. Inclusive a próxima frase que fala o seguinte: casamento é como submarino, é feito para afundar. Casamento é feito para afundar. Muito se ouve dizer, né, que o fato de você casar com alguém e se propor a viver esse tipo de união, né, monogâmica, estável, dentro da mesma casa, envoltos pela rotina, que isso é algo que é impossível de dar certo para qualquer pessoa. E se sustentava isso, né, como algo que, se você casa com alguém, tá fadado ao fracasso. A união tá fadada ao fracasso. As pessoas se apegavam ao fato de que namorar é muito melhor do que casar, né? Porque casar no começo é até bom, mas depois às vezes desanda de uma forma que a gente não tem controle. Então, diante dessas frases populares, inclusive as visões, quando a gente fala de algumas visões populares do casamento, a gente vê símbolos representando o casamento como algemas, como coleira, como prisão. Os homens, inclusive, né, dentro dessas comemorações de casamento, usam o pesar, né? Ah, coitado e tal, tá casando, foi preso, foi algemado, já era, perdeu, como se a solteirice fosse algo muito melhor do que o casamento, né? E aí a gente se pergunta por que então que a pessoa tá casando, né? Se acha que é tão ruim. Então, teoricamente, a gente tem muitos conceitos do casamento que são, de forma geral, negativos. E aí a gente sempre se pergunta,
Teoricamente, porque teoricamente as pessoas que estão naquela relação, né, se propondo a casar, elas estão de comum acordo que querem fazer aquilo. Ninguém está fazendo obrigado, não mais pelo menos, né? Pelo menos não mais normalmente. Então, por que casam? Por que o casamento é visto dessa forma? E a verdade é que se a gente for voltar um pouquinho no tempo, não precisa nem ser muito, a gente vai enxergar que o casamento durante muito tempo foi utilizado com funções bem diferentes do que ele realmente é destinado para ser. Por exemplo, o casamento já foi moeda de troca, né? Moeda de troca ao longo dos séculos. Ele já foi arranjo financeiro, ele já foi união política, ele já teve o intuito de a pessoa era prometida, né? Os casais eram prometidos desde que antes de nascer. Antes de nascer eles já falavam, porque fulano é da Inglaterra, esse clã é da não sei da onde, da Espanha, então eles, para poder a gente unir forças aqui nos nossos exércitos, esses dois vão ter que casar. E aí não importava o que eles achavam dessa união, nem se conheciam, se não se conheciam, eles iam concretizar essa união em prol, né, daquelas nações que estavam envolvidas. Religiosamente falando, o casamento também foi visto como prisão por muitos séculos, principalmente pelas mulheres, né, que casavam obrigadas, casavam porque o pai ou a mãe queria, e também se viam obrigadas a casar com homens muito mais velhos, se viam obrigadas a casar porque engravidavam, e isso era uma coisa que manchava você na sociedade, então precisava limpar a sua honra e tal, você tinha que casar. Então, como uma relação, né, pautada nisso, tinha aí um grau muito grande de probabilidade de dar errado, né? Também o casamento foi visto como esconderijo para alguns homens que não aceitavam ou ainda não aceitam a própria sexualidade, né? Tem muitas pessoas que têm uma sexualidade, mas não aceitam e buscam no casamento, né, manter isso de alguma forma velado, negar isso de alguma forma. Então, diante disso, é muito difícil a gente conseguir compreender essas uniões pautadas nessas perspectivas, né, pautadas nessas referências, como algo que vá, de alguma forma, perdurar, que vá criar raízes e frutificar como uma árvore e o processo todo que a gente compreende como crescimento. A verdade é que o casamento sempre esteve ligado a coisas negativas e a gente afastava assim o casamento do seu verdadeiro propósito, que seria uma união de almas pelo amor. Quando a gente fala de uma união de almas pelo amor, a gente está falando de um casamento que a gente pouco conhece aqui no nosso planeta. Se o casamento tem esse viés negativo, aí mais ainda eu me perguntei por que é que Jesus utilizaria essa frase, né, que o que Deus uniu, o homem não separe. Por que ele utilizaria essa frase? Ou não separe o homem, o que Deus juntou, dependendo da tradução. Por que Jesus utilizaria essa frase se para nós, em grande maioria das vezes, o casamento é vinculado a coisas negativas? E aí pesquisamos e lendo os textos do próprio Evangelho do Espiritismo, o próprio texto do Livro dos Espíritos, a gente cai em algumas reflexões que são importantes a gente parar para pensar. Seguinte, vocês acham que ele estava falando dessa união, desse casamento que a gente conhece? Eu me perguntei isso, vou dar um tempo para vocês responderem. Vocês acham que ele estava falando dessa união, desse casamento que a gente conhece? A resposta aí pode ser sim e pode ser não. Para ela ser sim, existem alguns pontos. Então, ele estava falando sim desse casamento que a gente conhece. Por quê? Sim, porque a união dos seres é fator primordial para a evolução.
Aí a gente vai lá em Lei de Sociedade, né? Lembrar que o quanto é importante nós estarmos nos relacionando um com os outros. E essa união que a sociedade prega, né? E que a gente vai para o âmbito familiar, ela tem um peso muito maior. Porque é a partir da família, né, que toda a sociedade se cria, né? A partir daqueles laços familiares e daquela união, e de como aquela união é propagada dentro daquele núcleo, né? De que forma as pessoas aprenderam a se relacionar, de que forma as pessoas aprendem a interagir com o outro. Isso influencia completamente na sociedade. Lá, no Livro dos Espíritos, questão 695, Kardec pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento? Os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Sua abolição seria regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Os espíritos deixam bem claro que o casamento não é uma união falida ou algo feito para acabar, né? Que com o tempo, com o processo evolutivo, a gente vai deixar de se casar. E aqui eu não falo, né, de papel ou de casamento enquanto cerimônia religiosa, mas de união de seres, né? Seres afins que se unem por amor. Esse propósito, esse tipo de união não vai acabar. E ele é um ponto determinante para mostrar o quanto a gente evoluiu enquanto sociedade e enquanto seres humanos também. Quando ele fala de poligamia, né, que é o casamento de várias pessoas ao mesmo tempo, né, às vezes é um homem com mais de uma mulher, ou uma mulher com mais de um homem, e tanto faz, respondendo a Kardec sobre isso, lá no Livro dos Espíritos, na questão 701, ele fala o seguinte: o casamento, segundo a vista de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Então, tá categórica a resposta, né? Tem que se fundar na união dos seres que se unem, na afeição dos seres que se unem. Se não existe afeição, se todos os motivos que fazem com que as pessoas se unam são todos diferentes do amor e da afeição, esse casamento, segundo aos olhos de Deus, não tem o mesmo peso, não tem o mesmo valor. Lá na pergunta 774, os espíritos falam o seguinte, tem um trecho, né, dessa resposta que fala o seguinte: há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza, que quis que Deus, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, essa união, ela é fundamental para o progresso. Não sou eu que estou dizendo, são os espíritos, né? Através aqui das perguntas muito bem elaboradas por Kardec. Então, a gente percebe que o casamento a qual Jesus estava se referindo é sim aí o casamento que a gente conhece de alguma forma, né? Se a gente tirar aí todo o peso material, a gente ainda encontra resquícios do que Jesus quis dizer com a importância dessa união. Já a gente também pode dizer que não era esse casamento que Jesus estava falando, quando a gente se pergunta o seguinte: por que ainda não chegamos a um grau de evolução, digo, né, na sua maioria da população, tá? Para vivenciarmos a plenitude da união do casamento na Terra. Então, se a gente parar para pensar no nosso grau evolutivo e na nossa capacidade de interagir com o outro, socialmente falando, né? Porque essa moralidade influencia diretamente nas interações que a gente tem, na forma com que a gente vivencia as nossas emoções, o nosso amor, porque esses sentimentos são parte de nós, né? Então, se nós ainda somos muito imperfeitos, muito endurecidos, esses sentimentos vão estar também endurecidos e imperfeitos. Então, pensando nesse aspecto, né? Pensando no quanto o casamento
há de ser uma coisa muito elevada, a gente ainda não consegue vivenciar ele na sua plenitude. Então, eu fui procurar algumas classificações dentro do Espiritismo a respeito dos tipos de uniões existentes na Terra, para poder a gente entender onde é que a gente se enquadra. Fala, poxa, casamento é algo importante para o nosso processo evolutivo, ok, mas a gente aqui na Terra ainda não tem condições de vivenciar o casamento na sua plenitude, mas a gente tem condições de vivenciar algum tipo de união, porque nós estamos aí, ó, todos unidos de alguma forma, né? Então, qual é o tipo de união que a gente vivencia? Aonde que tem esse tipo de classificação? Alguém já conversou sobre isso dentro do Espiritismo? E eu achei duas classificações interessantes. A primeira foi de André Luiz, lá no livro Nosso Lar. E a segunda foi de Martim Peralta, lá no Estudando a Mediunidade. O André Luiz subdivide os tipos de casamento existentes na Terra como 4 tipos. O por amor, o por fraternidade, o por provação e por dever. Já Martim Peralta, eu achei que ele é mais didático, então eu vou preferir esmiuçar um pouco mais a classificação dele, para que a gente consiga ter uma riqueza de detalhes que faz com que a gente consiga se enxergar um pouco nesses casamentos, né? E entender onde que a gente está nesse negócio todo. Então, o Martim subdivide em 5 tipos distintos de casamento: os afins, os transcendentais, os provacionais, os sacrificiais e os acidentais. Vamos aqui às definições. Casamentos afins são aqueles formados por parceiros simpáticos afins, onde há uma verdadeira afeição de alma. Geralmente, eles sobrevivem à morte do corpo e mantêm-se em encarnações diversas. Isso é pouco comum na Terra. É o que a gente ouve falar aí figurativamente sobre as almas gêmeas, né? Ah, encontrei minha alma gêmea. As almas gêmeas vão continuar reencarnando e se encontrando nas outras existências. Bom, para que a gente mantenha um vínculo real com um determinado espírito, a gente precisa ter resolvido as questões que nos fizeram estar juntos enquanto resgate, né? Porque toda união aqui na Terra tem um quê de resgate, de resolução, e também resolvida as questões com outros espíritos, porque a gente tem que lembrar que nós estamos numa teia, né? A gente pode ser o centro dessa teia, né? A gente começa todo o processo, mas a gente está interligado com vários outros espíritos que a gente precisa resolver questões, e questões muitas vezes extremamente complexas. Então a gente não tem condições, nesse momento em que a gente está, né, de tanta inferioridade moral, de tantas questões a serem resolvidas, a gente fica vinculado com um só espírito, porque a gente precisa resolver questões com vários outros, e aí a gente volta em outras existências em papéis diferentes, né, que nos possibilita estar mais próximo de um, mais próximo de outro. Então, enquanto espíritos ainda um pouco atrasados nesse processo evolutivo, é difícil para a gente estar vinculada a um espírito só. Então, por isso essas uniões não são tão comuns aqui na Terra. As uniões transcendentais são casamentos afins entre almas enobrecidas, que juntas vão dedicar-se à obra de grande valor para a humanidade. A gente sabe de muitos casamentos, né, que constituíram uma união de forças para conquistas grandes da humanidade, mas eu diria que Kardec e Amélie Baudet, né, com certeza, para a gente que é espírita, né, é um casamento que trouxe aí grandes contribuições para nós enquanto espíritas e enquanto humanidade, porque ela foi de grande valia para auxiliar na estruturação de todo o processo, né, do Pentateuco. Aí vemos as uniões provacionais. Bom, são uniões entre almas mutuamente comprometidas, que estão juntas para pacificarem as consciências
ante erros graves perpetrados no passado e simultaneamente desenvolverem os valores da paciência, da tolerância e da resignação. É o tipo de casamento mais comum existente no planeta Terra. E lendo essa descrição, né, que são seres que se unem mutuamente para desenvolver os valores como paciência, tolerância e resignação, eu achei a descrição tão bela. Nem sempre corresponde ao que a gente vivencia enquanto casamento, né? Porque vivenciar a tolerância, a paciência e a resignação é pesadinho, né? É difícil, né? Porque quando a gente tá ali no exercício da paciência, parece tão complexo, tão denso, tão pesado. Mas, parando para pensar também que a gente dá, né, um peso para essas questões do dia a dia, para os conflitos diários, para os queixumes, para essas questões dos relacionamentos, que são questões comuns de quem convive, né, que a convivência propaga, que a rotina propaga. Às vezes a gente percebe que a gente dá um peso maior do que isso deveria ter, né? Eu percebo muito isso quando a gente escuta relatos de pessoas que vivenciaram uma relação relativamente turbulenta, mas dentro dos graus da normalidade, com os seus cônjuges, né? Brigavam bastante, discutiam bastante, mas nada em termos de desequilíbrio, mas é porque a gente tem uma mania de querer impor a nossa forma de viver para o outro, né? Achar que o nosso jeito de enxergar o mundo é o jeito certo e compreender que se ele mudasse o jeito dele enxergar o mundo, nós conseguiríamos viver bem, né? Não entendendo que na lei de sociedade a gente precisa agregar conhecimento, né? A gente precisa aprender o que o outro tem para nos ensinar, não impor o nosso comportamento ao outro, né? E a gente escuta muito nessas uniões que a pessoa tem uma união assim, às vezes, né, relativamente difícil, que quando aquelas pessoas que passaram 30 anos, 40 anos juntas e aquele cônjuge parte, fala que sente muita falta e que se arrepende de muitas vezes ter brigado e ter criado situações de conflito por coisas pequenas, por coisas corriqueiras do dia a dia, que dá para você relevar, que dá para você conviver, que você pode muito bem superar com um suspirozinho, né? Sabendo que você tá ali exercitando sua paciência, sua tolerância, sua resignação. Então, os casamentos mais comuns na Terra, eles nos parecem mais penosos à medida que a gente pretende modificar a conduta do outro para que ele se adeque ao que a gente considera como bom, como certo, como, né, valioso. E para a gente parar para pensar que ninguém aqui tem a posse da verdade, facilita um pouco, né, essas uniões. Bom, outro tipo de casamento seria os casamentos sacrificiais. São aqueles que se caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre os cônjuges, um espírito de mais alta envergadura que aceita o consórcio com o outro menos adiantado para ajudá-lo em seu progresso espiritual. A gente já escutou, principalmente nos livros espíritas, relatos de espíritos que voltaram, né, com cônjuges que eram espíritos que estavam inferiores na sua categoria moral, mas que ele tinha ali um carinho muito grande, um olhar fraterno em relação àqueles defeitos e aqueles comportamentos ainda equivocados, que é um amor tão grande que superava, né, esse tipo de coisa e aceitava conscientemente, espontaneamente retornar com aquele espírito para poder auxiliá-lo. A gente, enquanto aqui espíritos completamente perdidos na vida, às vezes a gente acha, né, que a gente é mais evoluído do que o nosso marido, é mais evoluído do que a nossa esposa, e que a gente está ensinando para ele que a gente é espírita, né, a gente tem um conhecimento aí um pouco mais amplo da vida, então por isso a gente tem condições de auxiliar esse espírito nessa jornada. Olha, quem somos nós, né? A gente não está fazendo casamento sacrificial não, porque geralmente nós estamos mais ou menos no mesmo patamar evolutivo, né? Então, enquanto casamento aí, normalmente, nós estamos mais para os provacionais do que para os sacrificiais.
E tem também os casamentos acidentais, que são os casamentos que não foram programados no mundo espiritual. E eu quero frisar essa questão de não foram programados no mundo espiritual, porque eles obedecem apenas a afeições físicas, sem raízes na afetividade sincera. Eu acredito também que esses casamentos possam ser comuns dentro de um planeta tão materializado quanto a Terra, né? Quando a gente escolhe as pessoas para estarem ao nosso lado pelas questões físicas, pelas questões financeiras, né? Quando as nossas escolhas são pautadas nesses pontos, provavelmente os nossos casamentos vão ser casamentos acidentais. Mas é importante dizer que um casamento acidental, que é um casamento que não foi programado na espiritualidade, não quer dizer que aqueles espíritos não tenham nada a ver, entendeu? Espíritos que, poxa, não tinham nada para resolver, muito pelo contrário, são espíritos que se encontraram por acaso. Não, não é assim que acontece. Os casamentos acidentais, a gente usa o Martim Peralta usou esse termo, mas a gente tem que tomar cuidado porque não existe nenhuma união, né, que ocorra sem que esses espíritos tenham algum tipo de questão a ser resolvido, a ser vinculada e alimentada. O que acontece é um momento inoportuno, porque de acordo com a nossa evolução, a gente vai ganhando maturidade, vai aprimorando moralmente, né, os nossos sentimentos, e aí a gente está mais pronto para resolver situações mais complexas. Então, situações muito complexas não são nos oferecidas enquanto programação espiritual quando a gente não está pronto. Então, por isso, os casamentos acidentais acontecem por outros tipos de atração, que não seja as atrações propiciadas pelo amor sincero, pelas vinculações reais que tem que ser pautado todo casamento segundo o olhar de Jesus, segundo o olhar do Espiritismo. Então essas pessoas vão estar vinculadas, sim, de alguma forma, elas têm questões a serem resolvidas, elas têm laços que as unem, mas não era o momento adequado para que essa união acontecesse por uma questão de maturidade espiritual de cada um mesmo, e por isso elas às vezes são extremamente turbulentas e em alguns casos são levadas a um ponto, né, de desequilíbrio tal entre os espíritos, a ponto de agressão e por aí vai. Então a gente tem que estar muito atento e tem que ter muito tato quando a gente se relaciona com as pessoas de forma fortuita, né? Conheceu, ficou, namorou, beijou, que ótimo. E aí, às vezes, a gente se vincula a espíritos que a gente não estava pronto para encarar aquele desafio naquele momento, né? Então, Jesus frisou essa importância das uniões baseadas na afeição sincera em vários pontos dentro de todos os momentos em que ele teve presente com a gente. E o Espiritismo vem trazer isso e ratificar essa importância. Eu separei algumas partes. Uma diz o seguinte: serão dois numa só carne, e não separar o homem o que Deus juntou. Essas frases devem ser entendidas segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei instável dos homens. A não ser que o proceda de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo e que procede do homem é sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e os desenvolvimentos intelectuais. Por isso, podemos observar que nossa visão sobre o casamento sofre algumas alterações, né, por termos conceitos espíritas como base moral, que não permitem que nos permitem, saber que nossas relações não começam e nem necessariamente terminam aqui. A verdade é que saber que as nossas relações não começam e não terminam aqui nesse plano terrestre faz muita diferença. E saber que o casamento é extremamente importante para o nosso processo evolutivo também o faz.
Mas é importante que a gente se atente muito para que a gente não utilize o espiritismo de forma equivocada, validando uniões que são desequilibradas, que estão em termos de vibração completamente perdidas. A gente tem que ter muito cuidado para não validar esse tipo de coisa. Quando a gente fala em violência, tanto física como psíquica, a gente não está falando das uniões pautadas no amor e na afetividade. A gente está falando de uniões desequilibradas, uniões acidentais, uniões que podem levar a um ponto muito sério de interrupção de uma existência que é extremamente importante para a gente. Então a gente tem que estar muito atento a esses critérios, porque às vezes as interpretações, né, as nossas interpretações, a gente usa como base alguns conceitos do espiritismo, algumas passagens da Bíblia para justificar determinadas coisas, né? Como falou, não pode separar nunca, porque o que Deus juntou, o homem não pode separar. Mas quem disse que foi Deus que juntou? Como é que você reconhece uma união feita por Deus? Porque não é o sacerdote ou um palestrante ou alguém, né, um padre, seja lá o que for, que valida uma união para ela realmente ser motivada por Deus, né, vivenciada com afetividade, por aí vai. Não é isso que faz uma união realmente ter esse cunho. O que faz a união ter esse cunho é o amor. É o sentimento que une as pessoas. E esse amor é aquele amor que Jesus fala lá, que tudo suporta, que tudo aceita, que tudo respeita, mas que busca sempre o equilíbrio e a harmonia. Então nós, enquanto espíritos, para estarmos evoluindo, a gente precisa estar em equilíbrio físico e psíquico. Se é assim, e espiritual, se esse equilíbrio se dissolve no meio da turbulência da sua relação, não é dessa relação que o espiritismo está falando. Então a gente pode ter certeza que as nossas uniões não são baseadas no acaso, mas que, enquanto espíritos eternos e perfectíveis, nós podemos, ao longo das vidas, buscar momentos mais adequados, moralmente falando, para determinados resgates. É importante a gente rever os nossos conceitos, entendendo por que nós estamos unidos a um determinado espírito e os frutos dessa união, né, não só em termos de filhos e parentela consanguínea, mas os frutos em termos de sentimento. O que se frutifica dessa união? Para a gente perceber se ela é válida nesse momento, se ela é agradável aos olhos de Deus e se é dela que Jesus falava quando disse que o homem não deve separar aquilo que Deus juntou. Que essa nossa reflexão possa clarear a nossa mente, né, em relação ao que a gente considera como casamento, ao que a gente considera como pontos fundamentais para a gente buscar alguém para viver a nossa vida como um todo. Porque eu estava me lembrando aqui que eu tenho uma conhecida que disse que a filha dela falou que não casaria, inclusive ela é evangélica, falou que ela não casaria com um homem que fosse mais baixo, com um homem que fosse de um tom de pele diferente, de um homem que fosse... E aí enumerou uma vasta quantidade de coisas, todas ligadas ao lado material, ao lado físico da pessoa. E aí eu fico pensando, cadê os critérios que tratam das questões morais? Falar, uma pessoa que me trate bem, que me respeite, que me ame, isso daí tá subentendido? Será que tá subentendido mesmo? A gente precisa parar para pensar se a gente, quando faz a escolha para ter alguém do nosso lado, o que a gente está usando como critério para fazer essa escolha. Porque aí sim, a partir dessa escolha, a gente tem uma grande probabilidade de construir uma união agradável aos olhos de Deus e que nos proporcione a possibilidade de uma evolução
moral, concreta e sólida. Que Deus abençoe as nossas escolhas e nos fortaleça na nossa caminhada em busca de nós mesmos. Que assim seja, gente. Boa noite. E assim terminamos o nosso estudo de hoje, agradecendo ao nosso irmão Jesus, aos espíritos trabalhadores da nossa casa, que tanto nos orientam para a execução desse trabalho, que ainda dentro da sua seara é tão pequeno, mas que consegue ser tão grandioso para cada um de nós no momento em que a gente se propõe a estudar, no momento que a gente se dedica, no momento em que a gente separa minutos da nossa vida para falar de Jesus, para nos conectar com esses fluidos benéficos que tanto nos auxiliam no nosso processo evolutivo. É com muita certeza que a gente eleva o nosso pensamento sabendo que vamos encontrar a mão amiga de Jesus, o seu ombro quente, a sua compaixão em relação aos nossos defeitos. Que nossa sexta-feira de reflexão possa ser de grande valia para todos nós, fazendo com que a nossa visão se amplie em relação ao mundo material e que possamos contar sempre com os recursos que a espiritualidade nos dedica para compreender as nossas vivências e escolhas. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Noite caiu e uma luz quente e dourada aquece o orvalho da madrugada. Assim também te renova o sorriso, te mostra que o amor não está perdido. É um sonho, sim, mas para ser vivido. Deixa a luz te invadir, faz como a flor se abrir pro amor. Na luta do bem, viver, sentir, sonhar, é só começar a se doar. No seu interior de cada um, muita beleza reluz e se traduz. O quanto é tão lindo, meu, o teu olhar, janela do coração abrir, brilhar. Noite caiu e uma luz quente e dourada aquece o orvalho da madrugada. Assim também se renova o sorriso, te mostra
pra ser vivido. Deixa a luz te invadir, faz como a flor se abrir pro amor, na luta do bem, viver, sentir, sonhar, é só começar a se doar no céu interior. Reluz e se traduz. O quanto é tão lindo o meu, o teu olhar, janela do coração abrir, brilhar no céu interior de cada um. Muita beleza reluz. É tão lindo o meu, o teu olhar, janela do coração.